Olá pessoal, boa noite. Vamos para mais uma live aí, né? No nosso canal Família Militar do Brasil. Por favor, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixe seu like ou dislike nos nossos vídeos. E faça seu comentário. Isso aí é muito bom para a gente avaliar, né? E também nos ajudar aí no tocante às informações. Hoje eu quero falar, né, sobre a grande mentira do pagamento da dívida externa do nosso país, no Brasil, na época então do desgoverno federal Lula. Ok? Sabemos aí que foi uma grande mentira esse pagamento da dívida externa e vocês vão entender o porquê. Tá? Eu queria colocar aqui na tela, pessoal, aonde que é a fonte, tá legal? Vocês vão ver aqui, ó. Tá ok? Aqui a carinha do rato. E mais abaixo você vai ver que é a fonte aonde a gente está comentando essa matéria. Ok? Eu vou ler aqui, pessoal, porque é muito extenso. Então tem que ler, logicamente que nós vamos ter que ler para que você que vai assistir aí o nosso vídeo entenda. Veja por que estamos quebrados. A grande mentira do pagamento da dívida externa. Um dos argumentos mais usados pelos petistas na defesa de Lula é que o ex-presidente pagou a dívida externa brasileira, recuperando o crédito junto ao FMI, Fundo Monetário Internacional. Esse foi o discurso do PT para a classe menos informada do país e que, por absoluta tristeza nossa, compõe a maioria dos brasileiros. Isso é fato, tá? Todo o pessoal aí que apoia o comunismo, que apoia a esquerda, são a classe menos informada do nosso país, tá? E que, para nossa tristeza aí, compõe a maioria dos brasileiros. Isso é fato. Nós vemos alguns estados aí que eles acham que Lula deu casa, que Lula deu carro, só que esquece que tanto a casa como o carro, vocês ainda hoje estão pagando prestação no banco até hoje, né? Concorda comigo? Vamos lá. No dia 22 de fevereiro de 2008, o governo Lula anunciou, por meio do Ministério da Fazenda e do Banco Central, que a dívida externa brasileira havia sido quitada. E ainda mais, já éramos até credores. Ó, mentira, hein? Tal notícia foi estampada na época na manchete dos principais jornais do país, como, por exemplo, no jornal Estado de São Paulo. O relatório divulgado ontem pelo Banco Central, segundo o qual o Brasil, pela primeira vez em 508 anos de história, deixa o papel de devedor e ingressa no seleto time dos credores do mercado internacional, é a consolidação de uma virada histórica. Quando Lula assumiu o seu primeiro mandato em 2002, a dívida externa era de 212 bilhões, enquanto a dívida interna era de 640 bilhões. Ou seja, o total dívida externa mais interna, que é a dívida que nós já tínhamos no nosso país, chegou aos inacreditáveis 852 bilhões. Em 2008, quando Lula assumiu ter pago a dívida externa caiu para zero. Já a interna chegou a, pasme, 1,4 trilhão. Total da dívida, 1,4 trilhão. 65% do PIB do Brasil. Agora, em 2013, passou de 2 trilhões. Mas por que no nosso endividamento aumentou tanto? Então vai a resposta que os petistas, que tanto abrem a boca para falar em elite e burguesia, não queriam ouvir. Para pagar ao Fundo Monetário Internacional, Lula captou dinheiro junto aos banqueiros que compraram os títulos da dívida, pagaram a FMI. O Brasil, que pagava 4% de juros ao ano para o FMI, passou a pagar 19,5% ao ano para os banqueiros, beneficiando-os. Olha o que pagava o Brasil de juros para o FMI e olha o que passou a ser pago aos banqueiros. 19,5%.
Ou seja, os banqueiros ou a elite satanizada pelos petistas passaram a ser donos do Brasil e que foi entregue por Lula para sustentar uma mentira política. E esses dados são da CPI da dívida, que ocorreu entre 2009 e 2010, da Câmara dos Deputados, com farta documentação do Ministério da Fazenda e do Banco Central, sendo assim incontestáveis. Os efeitos colaterais sobre a população. Mais uma vez, os petistas desinformados haverão de chorar na cama, que é lugar quente. Ainda com um endividamento crescente, Lula não deixou de pegar novamente o dinheiro no FMI. Não para pagar qualquer parcela de dívida interna que se avolumava, mas para sustentar os falsos programas sociais, como PAC e obras faraônicas superfaturadas que nunca foram concluídas. Além de pagarmos juros extorsivos aos banqueiros, passamos a dever também novamente ao FMI. Isso causou um impacto na economia sem precedentes e posso dizer que vivemos numa bolha de endividamento prestes a estourar, pois já chegamos a quase 3 trilhões no nosso endividamento total. Isso porque Lula assumiu com um endividamento de 852 bilhões e fez o favor de mais que triplicá-lo. Assim, tornou-se implacável qualquer pretensão de reforma tributária e o que aconteceu foi o contrário. A carga de impostos aumentou e foi regressiva, prejudicando as classes menos favorecidas. Lula deu vários incentivos para que a indústria barateasse seus produtos, mais uma vez a elite, estimulando o consumo. As indústrias tiveram chance de vender seus produtos com prazo longo, lastreados pelos bancos e financeiras que já estavam com os cofres abarrotados. Por outro lado, Lula deu uma falsa vantagem ao povo de baixa renda, pois carregou nos impostos sobre os produtos, diminuindo o poder de compra da população carente. O pobre podia comprar a TV dos sonhos, mas em prestações com juros extorsivos, e achando que Lula era o cara. Só enriqueceu mais ainda os bancos. Já não bastasse a população estar com pele de vira-latas, mas latino como pastor alemão, iludida por Lula, essa também foi a mais prejudicada e achatada pela política populista do PT, pois o Brasil chegou a ter 43,8% de sua receita total comprometida com a amortização da dívida e pagamento de spread, juros, tanto ao FMI quanto aos banqueiros, e com isso sacrificou todos os investimentos em serviços públicos. Vejamos em 2011 como a nossa receita foi distribuída. Amortização da dívida e pagamento de juros, 43,8% da receita. Saúde, 4,17% da receita. Educação, 3,34% da receita. Trabalho, 2,42% da receita. Ciência e tecnologia, 0,34% da receita. Cultura, 0,05% da receita. Saneamento, 0,04% também da receita. Ou seja, tudo aquilo que é essencial ao povo brasileiro representou apenas 10,36% do dinheiro aplicado pelo governo, sendo que foi aplicado 4 vezes mais só para beneficiar banqueiros e pagar dívidas. Aí fica a pergunta, pessoal. E eu queria saber respostas, principalmente aí dos comunas, dos comunistas de carteirinha e dos trapos vermelhos, tá? Você aí que gosta de falar muito da questão aí do Partido Comunista, da esquerda, vamos lá. Lula pagou alguma coisa ou nos colocou no caminho da falência financeira e social? Queria só que você respondesse essa pergunta e fizesse uma análise aqui de quando ele assumiu, tá? Quando ele assumiu o poder, o Brasil tinha aí uma dívida externa e interna, que somando seria em torno de 852 bilhões. Assim que ele falou que pagou essa dívida externa, que foi uma grande mentira e foi uma manobra política para que eles roubassem, e hoje ele está pagando pelos seus crimes que ele cometeu, isso passou na casa dos trilhões
dos trilhões, ok? Então, pessoal, faça uma análise, você aí que é hipócrita, né? E fala coisas que não deve, deveria se inteirar dessa matéria aqui e saber que nós só tivemos prejuízo na época que o nosso país ficou quase 16 anos, tá, no poder do Partido dos Trabalhadores, que é o Partido Comunista da Esquerda, partido corrupto do Brasil, que, ao meu ver, tinha que ser extinguido. Não poderia mais existir esse partido. Tinha que acabar com ele. Ok? Uma boa noite a todos.